E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai aprender a forma correta de analisar o contexto, entender o movimento, saber a lógica do ativo e assim fazer as suas entradas. Se você percebeu, você que está chegando agora no canal, acabei de fazer uma entrada com inspiração com um tempo maior de 1 minuto, tá? Falha do movimento, região de resistência, entradinha ali, simples, tranquila, só esperando o preço agora fechar. Você que está chegando agora, para você não perder nenhuma das aulas, não esqueça de deixar a notificação ligada aí, ativada. Ou vai deixando o seu like, porque quando você deixa um like, quando você deixa um comentário no canal, de forma automática o YouTube entende que você tem o interesse no assunto tratado. E isso faz com que todas as vezes que suba uma aula ou tem um assunto, ele te notifica a respeito disso, tá bom? Vai fechar? Tá lá, pessoal, entrada simples, tranquila, dentro daquilo que a gente chama de norma de segurança de entendimento gráfico, ó, região de resistência, eu acho que quanto a isso não tem problema algum, região de resistência, padrão de vela, como eu percebi que aqui era um padrão de vela de formação de 3 candles, o que eu fiz? Eu fiz a entrada para um tempo de expiração maior. Porque sabendo que o gráfico ele pode, pelo menos no mínimo, buscar essa região aqui de suporte, ó. Tá? Poderia entrar por uma expiração um pouco menor, menos de 1 minuto? Também, poderia. Mas eu, por segurança ali, achei melhor entrar com um tempo um pouco maior de expiração. Tá bom? Mas sem problemas, isso é uma questão de técnica e conforme você vai avançando nos estudos, você vai aprendendo como é que se faz. Entradinha aqui em Euro GBP de venda. Antes da gente continuar aqui nossos estudos, eu queria deixar aqui para você este book que eu deixo inteiramente grátis para quem acessa o canal aqui pela primeira vez, a oportunidade de você baixar de forma gratuita para os seus estudos. São 36 páginas de estudos, onde você vai estudar aqui 16 padrões de velas. Para baixar é simples, basta você vir aqui no meu canal do YouTube. Na descrição do canal possui os meus links. Aqui você tem o canal do Telegram para fazer o download, você tem meu WhatsApp, você tem meu Instagram e você também tem o link de acesso ao treinamento. Inclusive, todos esses links também estão aqui, ó, abaixo na descrição de cada videoaula que eu subo aqui para vocês, tá bom? Lembrando sempre que este e-book aqui, para baixar, quando você for baixar, você vai entrar aqui ó, no canal do Telegram, você vai ver aqui ó, mensagem fixada, vai clicar a mensagem fixada, vai abrir 2 links e aí você escolhe qual dos 2 links para fazer o download, tá bom? Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, ó, como o Williams, batendo um 5-2, ó, análise gráfica é vida, poucos dias de treinamento já obtendo resultados que nunca tive. E tchau mercado, é exatamente assim que nós temos que proceder, William. Aqui é o César, ó, fazendo aqui uma entrada, nível Soros, tal, tá em viagem, trabalhando e operando pelo celular e batendo meta. Isso é o poder do conhecimento, tá? Aqui é o Emerson, batendo meta, 1-0, excelente, perfeito. Aqui é o Rodrigo, batendo meta. A aula que eu subi ontem aqui no canal, muito importante, sobre padrão de vela e local de entrada. O William aqui novamente, ó, que tinha acabado de mandar os resultados. O Mário aqui, 4-1, batendo meta no mercado. José aqui, ó, batendo meta, altamente lucrativo. Antônio também aqui, ó, batendo meta, 9-3. José aqui batendo meta, altamente lucrativo, e o José utiliza a ferramenta Hunter também, aqui ó, está no seu, colocada no seu gráfico. Você que queira fazer o acesso também da ferramenta, lá no módulo 13 eu explico como funciona. Aqui é o Luciano, ó, batendo meta,
Gilson, que também batendo meta. Emerson novamente, que batendo meta. Marcelo 2-0 e mais aulas que eu subo. Todas as aulas do YouTube eu subo ali, tá? Para você acompanhar de forma... para em apenas um local você ter acesso ao conteúdo, tá bom? Me segue aí no meu Instagram também. Meu Instagram é Cadu Rinaldi, para você não perder nada do que acontece aqui no canal. Bom, vamos lá. EuroGBP não vejo nada de interessante agora aqui. Vamos abrir um outro ativo. Deu uma travadinha aqui. Essa semana eu estou passando por esses problemas aí de travamento aqui. Tá vendo? Eu não sei se é o meu computador, se é a corretora, mas é só ter calma, né? Agora o EURUSD veio para a primeira colocação aqui, ó. Gráfico fazendo uma movimentação bem pertinente de rompimento nessa região. Gráfico buscando liquidez em região. Quando a gente olha o gráfico buscando liquidez assim, pessoal, a gente costuma pensar em uma coisa, em continuidade do movimento. É óbvio, pensando bem, que se eu tenho uma tendência forte, se eu tenho uma movimentação forte, esta movimentação me leva a acreditar na movimentação do gráfico de continuidade. Agora, a gente tem que ver até que certo ponto esse gráfico tem volatilidade quando ele está chegando nas regiões. Você percebe que esses candles aqui, ó, tá vendo cheio de pavio quando chega na região, formando pavio, fechando fora da região, fechando com o pavio. Você percebe que ele é totalmente diferente desses candles. Então, tem momentos do gráfico que a gente pode pensar nesta movimentação de continuidade, desde que ele não apresente uma movimentação de volatilidade muito alta. Que é no caso aqui, ó, como eu entrei, ó, tá lá. Perfeito, perfeito. Isso aqui ainda é um padrão de vela que eu ensino lá no treinamento, né? Quem é do treinamento sabe o que significa esse padrão de vela. Preço, região de resistência, preço, região de resistência, preço rompe resistência, preço vem buscar o suporte, né? Preço vem buscar o suporte, ou seja, preço sai do ponto A, preço vem buscar ponto B. Uma movimentação tão forte como essa, intensa, cheia de movimento, muito valor agregado ali financeiro. Olha a diferença de como vem trabalhando essa tendência de alta e olha como vem trabalhando essa tendência de baixa. Então fica claro que o movimento de queda vai continuar, né, pessoal? E aí eu pego e faço a minha venda. Lembrando, ó, um doji aqui, ó o poder do doji. Dá uma olhada no que o doji faz. Ó, doji travando o movimento aqui nessa região. Ele nem chegou a vir na máxima da região. No início da região o doji já está travando. Quem está lá no treinamento entende, né? Sobre o porquê deste movimento. Então, ó, primeira entradinha aqui, EuroGBP, venda na região de resistência, venda perfeita ali na região de resistência. EURUSD, venda ainda na continuação do movimento de queda. Vamos dar mais uma analisada aqui em outro par de moeda. EuroJPY, vamos na sequência, né? EuroJPY, ó, preço travando aqui neste movimento. Eu já entendo o que o preço quer fazer. Já dá para ter uma noção, né, do que o preço quer fazer nessa região aqui. Porém, a gente precisa entender qual é a expectativa da movimentação ali na região. Qual é a expectativa do preço na região? É que ele venha fazer um movimento de queda e continue fazendo um movimento de queda? A expectativa minha, pelo menos, pessoal, é que ele venha pelo menos até aqui, ó. Neste pavio aqui. Ou, quiçá, nesta região. Esta é a minha expectativa. Mas lembra quando eu falei das questões de volatilidade? Até que ponto uma volatilidade pode me tirar aqui do trade? Ó? Então, ele tem essa região aqui,
que, por mais que ele está com força na movimentação, a volatilidade do preço pode fazer com que o preço chegue rápido com fluxo na região e retorne com fluxo na região. Ao mesmo tempo que faça uma movimentação de força na região, ele pode fazer um fluxo na movimentação e voltar. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje é sexta-feira. Vai fechar? Tá lá, pessoal. Hoje é sexta-feira. O que acontece sexta-feira? Volatilidade. Aí, agora, qual que é a diferença? Deixa eu até fechar aqui. Por que eu entrei, mesmo falando para vocês, tem uma região aqui, a máxima da região, e tem a outra região aqui do fechamento. Porque mesmo eu falando da volatilidade para vocês, mesmo eu falando, olha quanto pavio tem o gráfico aqui. Olha quanta região de pavio. Porque mesmo eu falando desse monte de pavio, eu entrei no gráfico. Porque você tem que prestar atenção no candle. Como que o candle estava trabalhando ali na região? Ele estava fazendo uma movimentação assim, como essa. Presta atenção, ele estava abrindo e fechando dessa forma, rapidamente, assim? Não. Ele estava de forma lenta crescendo o seu volume, o seu corpo. Então isso é um grande diferencial. Quando o preço faz isso, geralmente ele não está trabalhando com volatilidade. Agora, quando o preço chega na região e ele fica fazendo movimentos assim, estica e retrai, ele está com muita volatilidade, ele pode chegar na região, pode retrair e fechar. Isso mostra volatilidade na região. Como no exato momento onde eu entrei nesse movimento de queda, porque houve uma falha do mercado, e eu tenho volume de continuidade no movimento, dentro do contexto gráfico, ele me mostra que ao mesmo tempo que ele está mostrando um volume crescente, que ele quer romper essa região para continuar sua queda e buscar liquidez do mercado aqui no suporte. Você percebeu que essa análise que eu fiz aqui em Euro JPY é a mesma análise que aconteceu no Euro USD? E a mesma análise que aconteceu em Euro GBP? É a mesma. Os gráficos estão trabalhando da mesma forma, os gráficos estão lindos hoje, por mais que é uma sexta-feira. Euro JPY, o movimento que ele fez. Euro USD, o movimento que ele fez aqui. Eu vendi também. Euro GBP. E o movimento que ele fez aqui, eu vendi também. Você percebeu que eu só vendi. Eu vendi Euro GBP, eu vendi Euro USD e eu vendi Euro JPY. E por que eu vendi os três? Porque os três estão em região de resistência, os três estão com valores com preços altos, os três estão prontos para vender. Olha o contexto gráfico. Se o preço sai aqui de baixo num valor X, ele chega aqui em cima num valor Y. Estando caro o preço, resistência vende-se em busca de suporte. Simples, pessoal. Euro USD, entenda um pouco o movimento do gráfico. Novamente, preço sai de região X, busca a região Y. Eu não ensino sempre para vocês, tem inúmeras aulas. Preço sai de ponto A, vem para ponto B, buscar liquidez para continuar o movimento do mercado. Isso é entender o movimento do preço. Isso é saber como operar um suporte e resistência. Isso é saber como operar a tendência. Isso é entender o movimento do preço. Isso é encaixar o contexto gráfico. É isso que eu ensino passo a passo no treinamento, onde você vai aprendendo cada detalhe para você cada vez mais ficar craque especialista nisso. Euro JPY. Euro JPY. Qual é a diferença da análise? Preço sai de ponto X, vai em ponto Y, ou seja, sai agora de ponto A e busca ponto B. Qual o segredo nisso? Qual é o segredo nisso? O segredo é você ter conhecimento técnico. O segredo é você entender as movimentações do gráfico. O segredo é você compreender o contexto. Eu sempre falo para vocês que o contexto é formado de setores. O contexto gráfico, a região de entrada, que é o ponto de entrada,
a forma como as tendências trabalham entre si. Sim, tendências. A gente não analisa só uma tendência, a gente analisa várias tendências. Como a vela vai se formando ali naquela região, como a vela vai se comportando ali naquela região, como o padrão de vela se forma na região. Por isso que eu falei da aula de ontem também, muito importante. Vou deixar aqui no card final, você que não assistiu a aula de ontem, onde eu falo sobre utilizar o padrão de vela no lugar correto. E a questão do volume. Então, uma sexta-feira como essa, fechamento de semana. Muita gente me pergunta assim, professor, por que segunda e sexta-feira geralmente tem muito pavio gráfico? Porque é segunda e sexta-feira sempre tem pavio. Justamente por causa dessa questão de volume financeiro. Tá bom, pessoal? Entenderam? Isso é contexto gráfico, isso é você entender o movimento, ó. Euro GBP, movimento veio buscar a região de resistência, venda. Euro USD, preço sai de suporte, vem buscar a resistência, começa a venda novamente. Euro JPY, preço sai de suporte, vem buscar a resistência novamente. São entradas que eu faria em qualquer ativo de qualquer outro mercado. Então eu operei aqui em 3 ativos, Euro GBP, Euro USD, Euro JPY. E falei para vocês aqui sobre o movimento do preço. O movimento do preço. Se você souber analisar o preço e entender o movimento do preço, você sabe o caminho do gráfico. Se o gráfico vai subir, se o gráfico vai descer. Você vai saber se a vela vai ali subir, se a vela vai descer, pessoal. Por isso que você tem que entender sobre o contexto gráfico. Tá bom? Hoje é sexta-feira, eu não quero me alongar. É feriado, né? Espero que você tenha aí um bom feriado, um bom fim de semana maravilhoso. Quer fazer parte do treinamento? Quer realmente aprender como analisar o gráfico de forma simples e objetiva? Eu trago toda a complexidade da análise gráfica de uma forma simples para que você entenda isso passo a passo. No treinamento eu vou te explicando passo a passo, detalhe por detalhe, e você vai encaixando o quebra-cabeça até entender exatamente como fazer uma análise correta do gráfico. Quer fazer aquisição do indicador Hunter também, que eu explico lá no módulo 13, é só entrar em contato, tá bom? Hoje falamos aqui um pouco sobre o movimento do preço. Se você dominar o movimento do preço, você domina o gráfico. Na hora que você for deixar os seus comentários, deixa aí o movimento do preço, né, nos comentários. Eu vou saber que você chegou até o final, que você está gostando da aula, e isso me incentiva a trazer mais conteúdo. Não saia sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações. Um beijo no coração e eu te vejo na próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui!